Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com algum grau do transtorno bipolar. A estimativa é do Ministério da Saúde e o tratamento da bipolaridade ganhou mais espaço no SUS. A partir deste ano, novos medicamentos vão ser encontrados nas farmácias populares. E quem vai nos ajudar a entender o transtorno é a psiquiatra formada pela UFMG, Sandra Carvalhais. Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença. Então, vamos à entrevista. Muita gente usa o termo bipolaridade de forma equivocada. E, no final das contas, o que é o transtorno bipolar? Pois é, às vezes as pessoas usam, assim, na linguagem comum, igual você chama uma pessoa de doida, neurótica, às vezes você fala também que é um bipolar. Mas isso se referindo mais a essas alterações de humor. Tem pessoas que podem ter mais variações do humor de um dia para o outro, ou até mesmo no mesmo dia. Mas quando a gente fala assim, essa linguagem comum, acho que está se referindo a uma situação normal, porque acha que a pessoa está mais nervosa hoje, ontem estava muito bem. É muito diferente do quando a gente se refere à bipolaridade na psiquiatria ou o transtorno bipolar, porque é um transtorno realmente grave, ele precisa de um tratamento, precisa de ser precocemente diagnosticado, porque ele causa muito sofrimento para as pessoas e para quem está próximo a ele, se não for reconhecido, não for tratado. Entretanto, com o tratamento, há uma estabilidade muito grande e a pessoa pode retomar as suas atividades. A maior parte das pessoas, com tratamento adequado, retoma as suas atividades normais. E quais são as causas do transtorno? Ele é determinado por fatores genéticos ou alguns fatores externos podem interferir também? Olha, muito importante os fatores hereditários. Nós sabemos que esses transtornos do humor, eles têm uma tendência à repetição familiar. Então, nem sempre um transtorno absolutamente igual ao outro, mas quando tem um parente de primeiro grau na família, aumenta a prevalência, aumenta a incidência desse transtorno. Agora, claro que eventos externos, estressantes, a vida da pessoa, como ela foi formando a sua própria personalidade, porque frente às situações de estresse, nós vamos lidar com os recursos que nós temos da nossa personalidade. Então, dependendo da situação, já tendo uma fragilidade aí nessa área hereditária, e você, na área genética, e você tendo situações de muito estresse, uma cobrança externa muito grande, às vezes umas situações assim de vida em que a pessoa não tem muita escolha, ela tem uma vida muito difícil, muito pesada. Nós sabemos que a primeira crise do transtorno bipolar, ela frequentemente é desencadeada por um momento de um estresse psicológico muito grande, de uma vivência psicológica muito pesada que ela não dá conta de elaborar. Depois, nas crises subsequentes, nem sempre se consegue observar tão claramente esse fator estressante. Mas nós sabemos que a evolução de uma forma positiva, ela vai muito frequentemente se relacionar com a qualidade da vida que a pessoa tem. Se ela tem uma vida com menos estresse, ela vai relacionar melhor também com a sua doença e provavelmente vai estar melhor. E vai depender muito do tratamento que ela tem acesso. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito basicamente através da história clínica. Nós temos dois tipos de transtorno bipolar. Um tipo em que a pessoa tem alternância entre as fases, uma fase depressiva, uma fase de elevação do humor. Nós não pensamos sempre, né? Vulgarmente se pensa, quando fala em elevação do humor, que é uma euforia, uma alegria. Pode acontecer isso, este é chamado uma alegria assim, exagerada, anormal, mas nem sempre é com essa tonalidade de euforia, de alegria. Muito frequentemente, a fase de elevação de humor, que é uma fase de uma elevação média, é chamada de hipomania, e uma fase muito intensa de mania, pode vir com um colorido muito intensamente de agressividade, irritabilidade, e às vezes até com sintomas psicóticos, tipo alucinação, delírio, como a gente vê na esquizofrenia. O sintoma psicótico também pode aparecer na fase depressiva. E como que funciona o tratamento para a bipolaridade?
Olha, o tratamento baseia também no que a gente imagina que sejam os fatores desencadeantes do transtorno. Então, tem os aspectos biológicos, por isso nós temos os medicamentos. Mas é muito importante as questões psicossociais, o estilo de vida, como que a pessoa vive, o apoio que ela tem. E aí nós valorizamos muito, é muito importante, o tratamento psicoterápico e também a abordagem dessa família. A família não deve ser simplesmente orientada, mas ela deve ser incluída no tratamento para ser ajudada a compreender como lidar com essa pessoa e até com a possibilidade de elaborar suas próprias dificuldades nessa situação. Imagina você tem uma situação, um filho aí começando uma vida de trabalho, às vezes ainda nem estabeleceu uma relação afetiva mais estável e que esse é um transtorno de pessoas jovens. A primeira crise é mais frequente entre os 20 e os 30 anos. Então, a pessoa que ainda está começando a vida. Agora, para finalizar, o Ministério da Saúde emitiu novas diretrizes. Então, o tratamento completo vai ser disponibilizado pelo SUS. Qual que é o impacto que essa mudança vai trazer na vida dos portadores? Foi disponibilizado agora a lamotrigina, que é muito importante para esses quadros. E os outros também, estabilizadores do humor, são os neurolépticos, são medicamentos usados nas psicoses, como na esquizofrenia, e que só era disponibilizada até então para a esquizofrenia refratária. Isto estou falando dos medicamentos mais modernos, que são chamados neurolépticos atípicos, que dão menos efeitos colaterais. Que os mais antigos, chamados de típicos, já existiam na rede há muitos anos. E desses também foram liberados 3, que eu acho que isso vai causar um impacto positivo muito grande na possibilidade de atender. Você vai atender um paciente com a medicação que vai controlar melhor as crises e vai impedir as novas crises, ajudar a impedir as novas crises. Que é o mote principal, assim, o tom principal do tratamento do transtorno bipolar. Nós temos que lidar com aquela crise e também impedir o aparecimento, tentar, impedir o aparecimento de novas crises. Nós sabemos que nem sempre isso é possível, mas tem que ser o trabalho do psiquiatra, tem que estar muito atento. Então, por isso, os estabilizadores do humor são tão importantes no tratamento. Então, doutora Sandra, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Por nada. O Circuito FMG fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.